Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses. O que há de mais especial na carta de Paulo aos Colossenses é o destaque que o apóstolo Paulo dá à pessoa de Jesus. A supremacia de Cristo, a exaltação da supremacia de Cristo nessa carta é único. Talvez só a carta aos Hebreus também exalte de forma tão grande a pessoa de Jesus quanto a carta de Paulo aos Colossenses. A pergunta é, por que é que Paulo se preocupou tanto nesta carta em tratar, em descrever a grandeza, a magnificência da pessoa de Jesus Cristo? Porque foi o modo como ele encontrou para tratar de uma heresia que estava muito popular na cidade de Colossos e na igreja de Colossos, especialmente falando. Então, vamos ler a descrição dessa heresia no capítulo 2, dos versículos 16 a 18, onde nós temos a descrição de qual era o problema, qual era a dificuldade que a igreja de Colossos estava enfrentando. Paulo diz aqui no versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então observe que o apóstolo Paulo faz aqui um resumo de qual era o problema que a igreja de Colossos estava enfrentando. Uma heresia, chamada heresia de Colossos. Aparentemente, é só nessa igreja que essa heresia se desenvolveu, porque ela conseguia unir dois elementos que pareciam irreconciliáveis. Um elemento de legalismo, uma forte ênfase em legalismo judaico, mencionado aqui por causa das palavras comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Esses 5 elementos eram elementos de grande apreço dentro do judaísmo do primeiro século. As pessoas, de forma geral, acreditavam que precisavam obedecer esses usos e costumes. E se não seguissem essas dietas e leis cerimoniais, elas não seriam salvas, elas não estariam de bem com Deus. Por isso havia essa ênfase em esses aspectos legalistas da religião. Essa comida, aquele tipo de bebida, esse tipo de festa. A lua nova marcava o primeiro dia do calendário do mês judaico. Por isso, nesse dia, muitos judeus faziam uma cerimônia especial no primeiro dia do mês e davam destaque a isso como algo fundamental, como algo importante. Portanto, nós percebemos que nesta heresia judaica que estava lá nos Colossenses, havia essa ênfase nos aspectos legalistas. Porém, não era só isso. Misturava-se com isso um outro lado que provavelmente vinha mais do mundo grego. Veja que o texto continua dizendo, no versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões. Então, olha essas expressões. Culto dos anjos, visões, uma falsa humildade. Isso aqui, provavelmente, é uma espécie de proto-gnosticismo. O gnosticismo é aquela filosofia, aquela religião, digamos assim, que se desenvolveu mais no século II e no século III depois de Cristo, em que basicamente se dizia o seguinte: para que alguém alcance um bom nível de relacionamento com Deus, ele precisa receber um conhecimento secreto. Não é um conhecimento que está disponível a todas as pessoas.
Não é um conhecimento que se obtém, por exemplo, lendo a Bíblia. Isso não é suficiente. Precisa ter uma visão, precisa ter um encontro com algum ser celeste, com alguma visão celestial. E aí, neste encontro com um ser celeste, um anjo, provavelmente, esse anjo comunica à pessoa um novo conhecimento. Um conhecimento secreto, uma gnosis. Um conhecimento secreto. E desta maneira, essa pessoa se torna mais espiritual do que as outras pessoas. Então, essas duas coisas, por um lado, um legalismo baseado em usos e costumes, tradições, e por um outro lado, um misticismo baseado em visões sobrenaturais, em encontro com personalidades celestes, com anjos principalmente, seres celestes, seres angelicais, estava deteriorando a fé dentro da igreja de Colossos. E aí nós percebemos, né, que ao longo da história, quase todas as seitas ou caminham para um ou caminham para o outro lado. Ou para o lado do legalismo, dos usos e costumes, ou para o lado do misticismo, das experiências místicas, das experiências transcendentais. Portanto, esse é o grande problema da maioria das heresias. O que há de especial em Colossos é que as duas coisas estavam juntas lá, né? E isso tornava a chamada heresia de Colossos sui generis, né? Algo realmente de destaque e impressionante, porque conseguia unir tanto aquele lado mais judaico, do apego às tradições, aos costumes, quanto aquele lado mais grego, da sabedoria mística, da sabedoria transcendental, da busca pelo algo mais, que não se podia encontrar, na visão deles, simplesmente na Escritura. Como é que o apóstolo Paulo vai combater isso? Qual vai ser a estratégia paulina para combater esta falha doutrinária, esta heresia? Dando destaque à pessoa de Cristo. Exaltando, mostrando de uma maneira única a supremacia de Jesus. O apóstolo Paulo não plantou a igreja de Colossos. Esse é um fato importante a ser lembrado. Ele plantou várias igrejas, mas de Colossos não. Provavelmente quem plantou essa igreja foi um discípulo de Paulo, chamado Epáfras, que é mencionado no início da carta. E o Epáfras, que era um discípulo de Paulo, começou a igreja foi muito bem até certo ponto, mas aí então entrou essa heresia aí que misturava legalismo e misticismo ao mesmo tempo. Então o Epáfras ficou muito preocupado com a situação da igreja, vendo que essa heresia estava deteriorando a igreja, e pediu socorro ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, me ajude aí, o que a gente pode fazer? Explica para o nosso povo, para a nossa igreja, o que está errado. Aí o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Por isso, observe que o apóstolo Paulo menciona isso no capítulo 1 ainda. Lá, ou melhor, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Ou seja, vocês não me viram face a face. Vocês são uns daqueles que eu ainda não conheço. Vocês e os laudicenses. Paulo também escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Carta essa que se perdeu. Nós não temos essa carta que foi escrita aos laodicenses, né? Por isso que a gente sempre fala, nem tudo que Deus revelou para a igreja, Ele preservou para todos os tempos. O que Ele preservou está aí nos 27 livros do Novo Testamento. Ele diz, vocês que não me viram face a face, vocês que não me conhecem pessoalmente, eu queria que vocês soubessem o quanto eu tenho lutado por vocês, mesmo sem nós nos conhecermos pessoalmente. Para quê? Diz verso 2. Para que o coração de vocês, todos, seja confortado e vinculado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. É isso que ele quer, basicamente, trazer à igreja de Colossos. Entendimento. Ele quer mostrar, olha, se vocês compreenderem algo fundamental aqui, o legalismo e o misticismo vão desaparecer.
Vocês não vão mais dar importância a essas coisas. Se vocês entenderem algo mais central do que essas coisas. O que é? Ele diz, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Que é quem? Cristo. O mistério de Deus, que é Cristo. Mistério era uma palavra que os mestres lá em Colossos usavam para dizer, olha, o que nós estamos propondo para vocês é algo misterioso. Tudo que é misterioso atrai, né? Chama atenção, é um mistério. Nós vamos falar de algo que a mente humana não pode alcançar, de algo que o estudo teológico não pode alcançar. Estamos falando de algo que nos é comunicado pelos anjos, pelos seres celestes. E o Paulo diz, quero que vocês compreendam o verdadeiro mistério de Deus. Que não é nada falado por anjo, que não é nada de ritual, mas é Cristo. Ele é. Nele, aí ele diz no versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, se você quer encontrar todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, era aquilo que basicamente os hereges de Colossos diziam que a igreja ia ter se praticasse aquelas coisas. Se observasse os dias de festa, se não comesse esse tipo de carne, aquele tipo de comida, se guardasse o sábado naquela visão judaica antiga, e se tivesse os encontros transcendentais, se tivesse visões celestes, se recebesse comunicações angélicas, se tudo isso fosse realidade, então essas pessoas seriam plenas, seriam cheias. Paulo diz, o segredo verdadeiro para a plenitude espiritual está na pessoa de Cristo. Porque nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O versículo 5 diz, o versículo 4 diz, eu estou falando isso, né? Assim digo, quer dizer, estou falando isso, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Para que ninguém enrole vocês. Essa é a ideia. Com raciocínios falazes, com raciocínios falsos, tentando desviá-los da pessoa de Jesus. Na verdade, meus irmãos, o grande problema desta religião baseada em legalismo ou em misticismo é justamente esse. Desvia as pessoas da supremacia de Cristo. Tira o foco da cruz. A cruz, o evangelho, a mensagem central não é mais tão importante. Fatores secundários, esse tipo de comida, aquele tipo de roupa, esse tipo de observância, aquele ritual, aquele sonho, aquela visão, aquele arrepio, sei lá. Isso passa a ser central para a vida, para o relacionamento com Deus. E Cristo fica de fora. E a cruz vai assim, saindo de cena. A cruz vai se afastando do centro. Ela vai ficando lá, relegada a algum cantinho da religião. Ela vai ficando mencionada só, talvez, na Páscoa. Né? Em algum período do calendário cristão. Quando ela deve estar no centro em todos os momentos. Quando a figura de Cristo precisa ter o destaque central de todo o culto e de toda a vida cristã. Por isso Paulo diz, não deixem ninguém enganar vocês. O grande risco está em se afastar da supremacia de Jesus Cristo. Olhe no capítulo 1 os termos que o apóstolo Paulo usa para descrever Jesus. Por isso que eu digo, Paulo aqui não está entrando naquela discussão filosófica, ele não está brigando, sabe? Muita gente quer combater a heresia brigando com os hereges. Não vai conseguir nada com isso. Muita gente quer convencer as pessoas usando filosofias, altos raciocínios. Não vai conseguir nada com isso. Qual é o segredo? Exaltar a pessoa de Cristo. Quando a igreja entende quem é Jesus, as heresias somem. Quando a igreja entende quem é Jesus Cristo, os problemas teológicos, doutrinários, desaparecem. Quando nós entendemos que Cristo não tem concorrentes, que ninguém concorre com Ele de fato, de verdade, porque ninguém chega aos pés dele.
então os nossos erros doutrinários se evaporam. Veja o modo como Paulo exalta a pessoa de Cristo a partir do versículo 13 do capítulo 1. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é Jesus? É o Filho do amor de Deus. E ele tem um reino. Já disse tudo. É o rei. Estamos falando do verdadeiro rei. O Filho de Deus. Ele tem um reino. E nós estamos nesse reino. Por graça, por misericórdia e por redenção. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, só podemos estar no reino desse Filho porque nossos pecados foram perdoados. De outra sorte, não podíamos nem nos aproximar, não podíamos nem olhar. E Jesus mesmo disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode nem ver o reino dos céus. Não pode nem ver. Não tem a menor chance de chegar perto dele. Mas por causa da remissão, do perdão, pelo sangue redentor, nós fomos colocados dentro desse reino, tirados do império de trevas, tirados de lá e implantados, transportados para um reino de redenção, de perdão de pecados. E aí ele começa a descrever quem é Jesus. Este é uma expressão para Cristo. Este é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se você quer ver a Deus, só pode vê-lo na pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. É o modo como Deus se revela aos homens. Deus não se revela de outra maneira aos homens, a não ser através do seu Filho. João disse isso. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, o Filho de Deus, o Deus único gerado, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós só vemos a pessoa do Pai na face do Filho. Por isso, a supremacia de Cristo. O que mais ele é? O primogênito de toda a criação. Aqui, primogênito não quer dizer que ele é o primeiro a ser gerado, no sentido de que ele é a primeira criatura de Deus. Não é esse o ponto. Senão ele não seria a imagem exata do Deus invisível. Mas, como diz que ele é o primogênito, ele é o herdeiro. É aquele que, para quem todas as coisas foram feitas. Então, toda a criação divina, os céus e a terra, foram feitos para o Filho, para Jesus. Um presente do Pai para o Filho. Isso é teu. Pede-me, eu te darei as nações por herança. O Pai delega, o Pai passa ao Filho. Isso tem um simbolismo tão grandioso. Quando Cristo ressuscita, sobe aos céus, o Pai lhe dá o livro. O livro da mão direita de Deus é passado ao Filho. O Filho pega o livro, lembra da cena? De Apocalipse 5, os céus se prostram diante de Jesus. Isso é o que está cumprindo aquela frase desde o Antigo Testamento e lembrada por Paulo em 1 Coríntios 15. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos, onde? Debaixo dos seus pés. Então, Deus fez o mundo, Deus fez o universo, criou todas as coisas para o Filho. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Mas não só foi feito para ele, mas também através dele. É o que está aqui no verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, não só tudo foi criado para ele, porque ele é o primogênito de toda a criação, como tudo foi criado através dele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Esta é a palavra, é o dizer de Deus, é o falar de Deus. Quando Deus diz, haja luz, esse haja luz é Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Então, quem é que fala na verdade? Ele fala. Quando Deus fala, é Cristo que fala.
Porque Ele quem revela, é Ele quem executa os desígnios, as determinações celestes. Veja, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Todas as classes de anjos, toda a hierarquia celeste, ele está dizendo, são apenas servos de Jesus. Aí, o erro dos colossenses de pensar que os anjos, de alguma maneira, que os principados, as potestades, que são uma referência a seres angelicais, a hierarquias celestes, que eles pudessem fazer alguma coisa por si mesmos. Foram criados por Ele. E para Ele. Supremacia de Cristo está aqui, não só pelo fato de que tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, como Ele é quem sustenta todas as coisas. Olha a expressão do final do verso 17. Nele tudo se mantém. A ideia de subsiste, se mantém. Ou seja, se as pedras estão em pé, se elas não rolam, se elas não se elas não desaparecem, se as árvores estão, se elas crescem, se as estrelas permanecem em seus lugares, se os cometas passam pelos céus, se os anjos voam para lá e para cá, isso só acontece. Porque nele há sustentação para toda a vida e para todas as estruturas. E então, Paulo destaca agora o papel dele em relação à igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o tudo da criação. Mas ele é especialmente o cabeça do seu povo, da sua igreja. Nesse sentido, ele diz, ele é o primeiro a vencer a morte. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque ele ressuscitou, um dia a igreja também ressuscitará. A ressurreição dele como cabeça da igreja dá condições a todos os crentes de um dia também experimentarem. E tudo isso gira em torno da redenção que Deus aprove, diz o versículo 19, localizar na pessoa de Jesus. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, ele é o ponto de contato entre céus e terra. Ele é o ponto de reconciliação de todas as coisas que Deus criou. Evidentemente que não significa salvação de todas as coisas que Deus criou. Porque isso não significa universalismo soteriológico ou de salvação. Mas significa que ele leva toda a criação à sua plenitude, a alcançar o propósito máximo pelo qual Deus planejou todas as coisas. Ainda que os anjos caídos sejam banidos para o lago de fogo, ainda que os homens que não se arrependeram sejam lançados também na perdição. Porém, com essas ações todas, traz o mundo, cosmos, céus e terra, a reconciliação com Deus. Ou seja, não há mais conflito, não há mais distúrbios. Isso começa a acontecer no Calvário, isso se concluirá na segunda vinda de Jesus. Então observe, qual é o modo do apóstolo Paulo de combater a heresia, o erro? Mostrando a supremacia de Jesus, mostrando que ele não tem concorrentes, que é tolice buscar algum recurso adicional, que é loucura pensar que alguma outra entidade possa colaborar, contribuir, que é total nonsense, é fora de sentido buscar alguma outra informação, algum outro conhecimento fora daquele que está em Jesus. E quando uma pessoa entende, então, a supremacia de Cristo, quando entende, então, que ele não tem concorrentes, aí sim, essa pessoa não se deixará consumir por ensinos falsos. Agora voltemos ao capítulo 2, versículo 8, que é onde eu quero, de fato, focar aqui a minha explicação. O verso 8 diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa primeira palavra, cuidado, é uma placa de alerta, como aquela que você está no trânsito e vê, perigo. Olha, aí à frente a situação está complicada. Diminua, vá com cuidado. É isso que ele está falando. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é aquela palavra de armar, fazer armadilhas. Armadilha é uma coisa que você não enxerga. É um buraco na estrada. É algo que é imprevisto. E se você passar descuidadamente, você cai. Por isso ele diz, atenção, crentes. Tem um monte de armadilhas diante de vocês. Armadilhas criadas pelos raciocínios falazes, pelos raciocínios errôneos, que ou enfatizam o legalismo ou enfatizam o misticismo. Mas ambos nascem no homem, nascem no mundo. Observe aí. Ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme o quê? A tradição dos homens. E o que mais? Conforme os rudimentos do mundo. Rudimentos, quer dizer, aquelas coisas elementares do mundo. Talvez uma referência mesmo a essa ideia da influência astral, da influência dos astros, da influência dos anjos sobre a vida das pessoas. E aí Paulo diz, cuidado com isso, porque se você fizer isso, você vai estar perdendo de vista o que realmente importa, que é a pessoa de Jesus. E o fato de que Jesus traz à terra a verdadeira sabedoria celeste. Então, eu resumo assim, em primeiro lugar, esse ensino de Paulo aqui. Quem já recebeu a Cristo não pode trocar a sabedoria do céu pela da terra. Quem já recebeu a Cristo já conhece o verdadeiro Jesus, já conhece a mensagem do Calvário, a mensagem da cruz, do túmulo vazio, do reino de Jesus Cristo nos céus, da sua segunda vinda. Quem conhece essas coisas não pode trocar essa sabedoria celeste, porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade, pelos rudimentos do mundo, pelas tradições dos homens, pelas invenções religiosas, místicas ou legalistas dos homens. Quem já recebeu a Cristo não pode trocar a sabedoria do céu pelas falsas sabedorias da terra. Na sequência, ele diz, também nele, verso 10, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eu posso resumir também esta frase, essa explicação de Paulo dizendo o seguinte, quem já recebeu a Cristo não pode trocar a obra perfeita pela imperfeita, a obra definitiva pela provisória. Porque observe que ele diz, vocês já estão aperfeiçoados em Jesus. Ou seja, aquela perfeição que os protognósticos queriam num encontro transcendental, onde eles receberiam uma gnose, um conhecimento superior, e aí eles seriam mais superiores, eles seriam pessoas mais espirituais do que as outras. Não, vocês todos cristãos já receberam isso quando receberam a Jesus. Por outro lado, aquela ênfase judaica na prática da circuncisão e dos rituais judaicos, Paulo diz, vocês já receberam isso quando foram batizados. Veja a relação que ele faz entre circuncisão e batismo.
Ele diz aqui no versículo 11, nele também fostes circuncidados, mas não aquela feita por mãos, por faca, né, ou por tesoura, não aquela de cortar um pedaço do prepúcio do órgão sexual masculino, que isso é circuncisão, essa microcirurgia. Não essa circuncisão feita por mãos, mas vocês receberam a verdadeira circuncisão, que é qual? Aquela que o batismo simboliza. Ele diz, tendo sido circuncidados, nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha o 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha a relação aqui entre circuncisão e batismo, qual é? E é por isso que nós dizemos que o batismo substitui a circuncisão. Está isso no texto, claro. A circuncisão significava basicamente tirar a impureza, remover a impureza da carne. Por isso que se cortava o pedaço, o prepúcio. Dava a ideia, nós estamos removendo algo impuro, para que assim o povo de Deus possa servir a Deus com pureza. Mas aí, a Bíblia diz aqui no Novo Testamento, isso era provisório. Até porque isso não podia fazer purificação total. Até porque só acontecia com os homens, nem sequer as mulheres tinham isso. A circuncisão era um símbolo, um ritual provisório de purificação. Mas o batismo é o significado definitivo da purificação. Porque o batismo simboliza o quê? A sua morte e a sua ressurreição. Na união com Cristo, nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. Então, isso não é meramente tirar um pedacinho impuro do corpo. Percebe? Circuncidar seria tirar um pedacinho impuro do corpo. Mas batizar é matar a pessoa inteira. Então, não retira só um pedacinho, remove a corrupção totalmente. Porque a pessoa morre espiritualmente com Cristo e ressuscita espiritualmente para uma nova vida. Por isso, voltar aos rituais judaicos, voltar às práticas judaicas, às observâncias alimentares, à dieta alimentar, à guarda do sábado, como Paulo vai criticar no versículo 16. Ele diz, isso seria trocar o que é perfeito pelo provisório. Trocar o que é definitivo, que é Jesus, que é o batismo cristão, que é a conversão, a mudança de vida, o batismo com o Espírito Santo, trocar isso pelo ritualismo que já passou, que já acabou e que não tem mais lugar e nem valor para o verdadeiro crente. É por isso que, quando as igrejas cristãs hoje em dia ficam tão fascinadas com aqueles rituais judaicos e tentam trazer outra vez para o culto aqueles instrumentos, os rituais, estão cometendo um gravíssimo erro. Um gravíssimo erro. Porque estão trocando o perfeito pelo provisório. Estão trazendo de volta o provisório quando já tem o perfeito. Quando já receberam tudo, não precisavam mais voltar às práticas primitivas. Quem já recebeu a Jesus não pode, não deve trocar a obra perfeita de Jesus por aqueles significados provisórios dos rituais, dos instrumentos, das observâncias cerimoniais do Antigo Testamento. Se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se você fez isso, ou porque você cria de fato, ou porque seus pais fizeram isso, porque se a circuncisão substituiu, se o batismo substituiu a circuncisão, e o texto está mostrando isso, a circuncisão era feita com crianças de 8 dias de vida, baseada
confissão de fé dos pais. Então, se essa marca já está na sua vida, você comete um grave erro renegando isso para voltar a quaisquer rituais e práticas anteriores. E finalmente, e agora Paulo vai dar uma martelada naquela fascinação dos colossenses com os anjos. Os colossenses, então, pensavam que os anjos eram tudo que eles precisavam, eles tinham que ter encontro com os anjos, com os principados e potestades. Tanto os bons quanto os maus. Porque não é de hoje que muitas pessoas pensam que precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. Que é uma coisa que estava acontecendo lá, João fala do Apocalipse, né? Alguns de vocês aí são pesquisadores do oculto, né? Pesquisadores das coisas profundas de Satanás. Temos que conhecer as coisas do diabo. Nós temos que conhecer as coisas de Deus. Um monte de igreja, o pessoal fica entrevistando o diabo. Quando vai fazer lá a famosa expulsão de demônios. Fala, como é que é seu nome? Onde é que você veio? Não sei o quê. Até aquela brincadeira, né, que o pastor de uma igreja aí falou, por que é que você, entrevistando o demônio, perguntou, você gosta dos presbiterianos? Aí o demônio falou, gosto. Mas por quê? Porque lá, né, eles não dão glória a Deus. Porque lá eles não, as mocinhas usam mini saia. Porque lá muitos meninos bebem cerveja por aí. Algumas coisas dessas são verdade, infelizmente. Por que você gosta dos batistas? Gosto. Mas por quê? Aí foi um monte de coisa parecida também. Aí, e da Igreja Universal, você gosta? Eu estava expulsando o demônio, né? Gosto. Mas como assim, diabo? É porque aqui deixa a gente falar no microfone, né? Aqui é o lugar que eu mais tenho voz. Eu mais posso falar o que eu quero. Não é boa coisa deixar o diabo falar. Não é uma boa lição dar espaço para ele. Nós não temos que conhecer as coisas profundas do diabo, não. Nós não temos que entrevistar Satanás. Nós não temos que tentar descobrir, fazer mapas de principados e potestades. A geração anterior, que ainda influencia a nossa ainda, pregava muito isso. Que se a gente quisesse ir para uma cidade e lá plantar uma igreja, antes precisava identificar qual era o principado daquela cidade. Qual era o nome do demônio que era responsável, né, que era o chefinho daquela região. E aí, então, descobrindo quem era essa personalidade, essa entidade austral, né, angelical, demoníaca, eles iam lá e oravam especificamente, faziam um ritual, uma quebra de maldição, uma expulsão daquele demônio, e aí a cidade agora, né, pertence a Jesus Cristo. Como se o ritual em si, a partir de um estudo demonológico, né, pudesse trazer alguma vantagem. E era isso também que os colossenses faziam, eles estavam muito interessados nessas coisas. Eles queriam saber qual é o nome do anjo, qual é o nome do demônio, qual fala, qual traz a mensagem, qual faz isso, quem faz aquilo. E aí o apóstolo Paulo diz, quem tem Jesus, quem recebeu a Jesus, não pode trocar o chefe pelos servos. Não pode trocar o senhor pelos escravos. Olha aí, no versículo 10 ele diz, nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cabeça quer dizer, chefão. Ele é o chefe de todo principado e potestade. Os demônios são subalternos de Jesus. Ele manda neles. Tanto é que manda que mandava sair. E eles não tinham como resisti-lo. Ele dizia, sai desse homem, sai dessa pessoa. Eles são subalternos de Jesus. Tanto porque não podem resistir às ordens diretas
que Jesus dá a eles, quanto porque, mesmo fazendo todo o mal que fazem, não deixam de contribuir, mesmo fazendo todo o mal que fazem, não deixam de contribuir para os planos de Deus, para os propósitos de Deus. Um dia Paulo mandou que um homem de Corinto fosse entregue a Satanás, para apanhar. Ou seja, Paulo diz, Satanás também é aquele que usa o chicote. Ele é o próprio chicote, como dizia Lutero, né? Ele é o próprio chicote de Deus. Deus pode usá-los para cumprir seus propósitos bons, nunca maus, porque Deus não tem propósito mau, jamais. Então, não troque o chefe pelos servos. Se você já recebeu a Cristo, você tem o Senhor, você tem o chefe. Não tem sentido ficar se preocupando com os servos, com os escravos. Principalmente com os escravos que já foram derrotados. Mesmo os anjos bons são meros servos. Os maus foram derrotados. Ele diz aqui no versículo 14 e 15 que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, que ele o removeu inteiramente encravando na cruz. Ou seja, Jesus tirou dos principados e potestades o grande trunfo deles, que era a lei que nos acusava. Se algum dia os principados e potestades encabeçados por Satanás puderam fazer alguma coisa contra a igreja, contra o povo de Deus, foi quando eles podiam acusá-los. Foi quando eles podiam dizer, a lei diz, o salário do pecado é a morte, eles são pecadores, manda eles para o inferno. Isso era tudo que eles podiam fazer, isso era o maior poder que eles tinham. O maior de todos os poderes que eles podiam ter era esse. E isso Jesus tirou deles. Quando Jesus morreu na cruz. Quando ele cancelou o escrito de dívida contra nós. Se ele cancelou o escrito de dívida, não tem mais como o cobrador cobrar. O cobrador vai bater na porta para cobrar as dívidas. Não tem mais como cobrar. Por isso Jesus, diz aqui o versículo 15, despojou os principados e as potestades. Tirou deles as armas. Despojar é um termo militar, né? Tirar as armas, tirar o que a pessoa tem de precioso, de valioso, inclusive as roupas. Isso é despojar. Cristo tirou dos principados e potestades, tirou dos demônios, dos anjos caídos, o poder que eles tinham de acusar e publicamente os expôs ao ridículo, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, voltar a confiar em visões angelicais, em tentar, o anjo da guarda, em buscar alguma coisa do mundo angelical, como se isso fosse a coisa mais importante, se desviar da centralidade e da supremacia da pessoa de Jesus. Tendo de tudo isso, é que Paulo fala, é por isso que vocês não podem deixar ninguém julgar vocês. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado. Ninguém julgue vocês. Não permita, não deixe ninguém chegar e dizer assim, acho que você não é um bom crente, não. Sabe por quê? Porque você não guarda o sábado. Acho que você não é um crente muito bom, não, porque você come carne de porco. Acho que você não é um crente muito bom, porque você não faz isso, não faz aquilo outro. Não deixe ninguém julgar você por essas coisas. Por uma razão muito simples. Você já tem o chefe. Para que servir os servos? Você já tem a revelação perfeita. Por que ficar com a provisória? Não deixe ninguém julgar vocês por essas coisas. Porque estas coisas, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, estas coisas, diz o verso 17, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Eram provisórias. Sombra é uma coisa provisória. Você olha para a sombra enquanto não vê a pessoa. Mas quando a pessoa aparece, para que olhar para a sombra? Se Cristo já veio voltar às práticas judaicas, total contrassenso. E por outro lado ele fala também, verso 18, ninguém se faça árbitro, não deixe ninguém pegar o apito, aqui é um termo mais
futebol, né? Ninguém botava o apito e tá errado na sua vida. Falta. Cartão amarelo para você. Por quê? Porque você não tem visões. Porque Deus não falou com você no sonho nessa noite. Porque você não teve algum tipo de encontro com uma personalidade angélica do mundo invisível. Não deixa ninguém para cima de você com essas coisas. Porque estas coisas, ele diz, são falsas. Nascem da carne. Olha, final do versículo 18. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Isso vem da mente carnal das pessoas, que não se contentam com a Escritura. Que não se contentam com o que já está revelado. E pior, ele diz, são pessoas que não estão ligadas ao cabeça. Verso 19. E não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, o pior de tudo diz é que essas pessoas não estão ligadas a Cristo de verdade, ao cabeça. Uma razão muito simples. Não compreendem quem é Cristo. Não entendem a supremacia de Cristo. Não compreendem que Cristo não tem concorrentes. Por isso, irmãos, o segredo para combater todos os erros doutrinários é enfatizar a grandeza de Jesus, a supremacia de Jesus. Fazendo isso, quando a igreja compreende quem é Jesus, ela não se deixa enganar, nem por legalismos, nem por misticismos. Vamos relembrar então as 3 verdades centrais desta lição. Quem já recebeu a Cristo não deve trocar a sabedoria do céu pela dos homens, pela da terra. Quem já recebeu a Cristo não deve trocar a obra perfeita já realizada por Cristo em nós pela provisória dos rituais, das ordenanças e das coisas antigas que já passaram. E quem já recebeu a Cristo não pode trocar o chefe, o Senhor, pelos servos, subjugados por Ele. Quando ele pisou no pescoço dos principados e potestades, quando ele subjugou na cruz. Quem já recebeu a Cristo não deve trocar o chefe pelos servos. Jesus não tem concorrentes. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o único que revela o Pai. Ele é o único Senhor, o único Salvador, o único caminho. Fora dele, não há salvação. Fora dele, não há vida. Fora dele, não há verdade. Oremos. Senhor amado, nosso Deus, te damos graças por esse dia e por esta manhã que pudemos nos reunir na tua casa para aprendermos a tua palavra. Abençoe ricamente, ó Deus, a vida de cada um aqui. Complete aquilo que cada um precisa da instrução da tua palavra através do teu Espírito, que os instruirá na leitura diária das Escrituras. E assim todos possamos viver a cada dia mais, nos arrependendo dos nossos pecados e nos oferecendo ao Senhor para uma vida santa. Fica conosco, Senhor Deus, nos abençoe nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.